Meus amados, muito bom dia. Aqui quem está falando é o seu irmão João. Um forte abraço a todos vocês. Hoje são 16 de outubro, olha só como o tempo passando rápido. Tá vendo aqui, amados? Aqui já está frio, aqui, neve já estão em cima das montanhas. Tá frio aqui e está surpreendendo todo mundo, porque geralmente o frio vem aqui em novembro, mas já está agora, outubro. O que o Senhor tem colocado no meu coração de passar a vocês é aqui do Ken Peters. Ele foi um dos primeiros que eu vi há 7 anos atrás, quando eu entrei aqui, foi um dos primeiros vídeos que eu vi dele. Ele fez esse vídeo dele, esse som, ele estava na tribulação em 1980, mas, 80. Eu mencionei ele na live há 2 semanas atrás. Eu lembro muito bem que o Espírito Santo faz a gente lembrar dessas coisas, né, mano? Que ele estava na tribulação, a cabeça dele foi decapitada, a gente vai chegar lá nessa história. Assim que a lança encostou no pescoço dele, ele já estava com Jesus, ele não sentiu a dor. E depois disso o Senhor enviou o vídeo para mim, olha só, o vídeo para mim, e já 3 ou 4 vezes, amado. O Senhor quer realmente que seja passado esse vídeo do Ken Peters. Ken Peters, então, esse sonho começou em 1980. Eu tenho um resumo aqui dele. Aqui, se você dar o clique aqui, tá? Eu sei que muitos de vocês podem ver em português. Aqui é o vídeo dele aqui no YouTube, tá? Mas eu sei que eu não tenho aqui o negócio, mas acho que vocês podem ouvir em português. É 1 hora e 42 minutos, quer dizer, não dá para fazer tudo, impossível. Acho que só de páginas deu 32 páginas. Então eu fiz um resumo, então vocês podem ouvir o vídeo do jeito que vocês quiserem. E eu coloquei aqui também, tem um resumo aqui, está feito pelo Ken, ele mesmo fez o resumo do sonho dele. Se você dá um clique, aqui está ele, é claro, você vai ter que transferir isso para português, tá? Mas eu não sei como é que é no seu browser aí, como é que você faz, mas está tudo aqui, é bem, bem longo, tá? Mas aqui é coisa de horas e horas e horas. Vamos dar um resumo aqui, então, que eu pus aqui. O Ken, ele viveu na tribulação, então você está vendo aqui, amados, esse aqui é o gráfico, o Senhor está me inspirando em fazer esse gráfico, ou seja, todas as coisas têm sido faladas, eu estou trazendo e pondo no gráfico, esse vídeo para profecia vai ser para amanhã, mas ele está aqui, tá, amados? Ele está no começo, depois dos 3 dias de escuridão, ele está bem aqui, tá, amados? No início dos 40 dias de glorificação. Aqui tudo é a grande tribulação, mas nos 40 dias é quando os eleitos vão fazer esse trabalho na terra. Ele está aqui então, ele começa aqui então. Então é muito lindo que o Senhor tem dado para nós. Agora a gente tem uma ideia mais ou menos aonde nós estamos na história, né, amado? Então, o que ele falou aqui, amados, vai acontecer daqui mais ou menos 3 anos. 2028. 2028, quando vai começar os 3 dias de escuridão. Eu acredito que é na festa da Páscoa, ou dos pães asmos. Então ele está aqui. E ele começa falando que ele foi dormir, tal, em 1980, em agosto, 1980, não perca, tá, 1980. E então ele estava aqui nesse sonho, ele acordou, voltou, sempre no mesmo sonho. Ele ouviu um barulho de uma trombeta, mas ele não era assim, ele vai explicar se você ver o vídeo, que ele não era religioso, ele até rebelde ao Senhor, queria ficar longe, não sabia de nada. Geralmente essas pessoas que o Senhor seleciona para mostrar tantas coisas, né? Quanto menos religioso, melhor, né, irmãos? Porque eles descrevem exatamente o que eles veem e não tem aquelas as ideias dele que entra num sonho, né? Então, quem não sabia o que era trombeta, não sabia o que era nada. Então, ele só ouviu esse barulho que ele quis explicar, parece um barulho de um carro antigo, muito alto, por muito tempo, muito forte. No inglês ele usou a palavra piercing, quer dizer, o barulho estava furando a orelha, de tão alto que estava. É isso que é descrito no português. Muito alto, furando a orelha dele, ficou por muito tempo.
Aí, depois desse tempo, ele foi levado para fora da terra, e ele olhou a terra do lado de fora do universo, e ele viu várias sepulturas na terra, várias sepulturas na terra. E nessas sepulturas, amado, algumas começaram a explodir. Então, aqui eu tirei isso aqui dele aqui, tá vendo? Eu tirei isso aqui dele. As sepulturas começaram a explodir, ou seja, de dentro para fora, explosão mesmo. Ele viu as terras sendo jogadas para o ar, mano, as terras jogadas para o alto. Então, aqui então, vamos dizer assim, não é o arrebatamento é mais tarde, o arrebatamento é mais tarde, é aqui, tá, mas então isso aqui seria a ressurreição dos mortos, tá? Eu sei que tem muito tabu que tem sido ensinado para nós, eu vou falar isso depois, e você vai ver aqui depois quando acontecer o arrebatamento. Então, ele viu essas pessoas, homem e mulher, saindo da sepultura, e outras sepulturas não teve explosão, tá, mano? Quer dizer, a pessoa ficou na sepultura, mas algumas, ele falou que uma explodia, a pessoa saía em branco, brilhando, a outra explodia, um homem e uma mulher saía brilhando, e a outra não explodia, tá? Então, isso que ele estava vendo ao redor do mundo, mano, ao redor do mundo, tá? Eu lendo aqui, o sonho começou com um barulho muito, muito alto, parecia uma buzina de carro antigo, que era muito alto, o barulho era extremamente alto, sentia como se estivesse furando a orelha. Esse barulho durou muito, muito tempo. Esse aqui é meu resumo. Eu entrei em muitas situações diferentes nesse sonho. Nesse primeiro sonho, eu estava olhando a Terra do ponto de vista do universo, então ele foi pontos assim. Ele está caminhando aqui, tá, mas ele está caminhando aqui, tá? Ele fez essa caminhada aqui, tá, mas desde o início, depois dos 3 de escuridão, depois do toque da trombeta, ele está caminhando aqui, tá, mas ele está caminhando aqui, está caminhando aqui, está caminhando aqui. Em alguma parte aqui da grande tribulação, onde Cristo já... Bom, eu vou continuar. É quando ele é caçado e morto, tá, mano? Ele estava olhando, ele viu vários cemitérios ao redor da terra, eu vi as sepulturas de perto e o solo estava se quebrando violentamente e as pessoas estavam saindo das sepulturas, uma sepultura se abria e uma pessoa saía, uma sepultura se abria e muitas pessoas, aqui eu coloquei errado aqui, né? E a pessoa saía, não, está no singular, eu gosto de corrigir, aí a pessoa saía da sepultura e outras do lado não se abriam, então isso aqui que o senhor falou. Então a sepultura rasgava, arrebentava violentamente, explodia de dentro para fora, a pessoa saía em branco. Ele viu a poeira se atirando para o ar. Quando as pessoas apareceram ao redor do mundo, as pessoas ficaram desesperadas. Então, o que ele falou é o seguinte aqui, amados, que ele não viu, tá? Quando as pessoas estavam todas sendo ressuscitadas, os ossos secos, né? Que ele não viu essas pessoas indo para o céu, tá? Que o tabu nosso é que está todo indo para o céu, né? Ele não viu para onde essas pessoas estavam indo, ele não viu isso, tá? Ele só viu que as pessoas desapareceram. Eu vou falar isso, talvez no vídeo que o senhor me deve falar amanhã, para onde as pessoas foram. Nós temos, pode falar isso mais tarde, eu já vou dar, tem esses lugares, o senhor tem demonstrado isso claramente nas palavras dele, tá? Então ele viu essas pessoas sendo todas ressuscitadas e desapareceram, ele não sabe onde foi, ele não viu nada no céu, como é ensinado para nós, né? E as pessoas ao redor do mundo começaram a se desaparecer. Todos os dispositivos foram desligados por 2 semanas. O seu celular, o iPad não funcionava. Ele viu iPads, ele não sabia nem o que era o iPad. Em 1980, mano, ele disse que viu esse quadradinho em cada casa e parecia que esse quadradinho era até uma televisão. Ele nem sabia o que era, não era inventado o iPad ainda. O primeiro computador Commodore estava começando a ser usado naquela época dele. Tudo foi desligado, tudo quanto é tipo de dispositivo foi desligado. As pessoas perguntaram ao redor do mundo sobre as pessoas, para onde as pessoas foram. As pessoas mostravam desespero nos rostos. Aonde ele olhou no mundo havia desesperança. As pessoas no mundo não pareciam alegres em viver. Isso aqui, o Breno já falou isso aqui, que quando o Espírito Santo sai da pessoa, há aquele vazio. Sabe, amado? Eu já experimentei isso uma vez. Quando eu brinquei com
com a Santa Ceia, que eu não fiz do jeito que era apropriado, eu senti esse vazio, tá, mano? Mas talvez não é esse vazio dessas pessoas aqui. As pessoas, o Brandon viu essas pessoas que eles não tinham esperança mais. Não tinha esperança. Sabe, eles estavam andando totalmente confusos, sem esperança, sem nada. O Brandon viu as pessoas, muitos viram essas pessoas muito terríveis aqui. Muitas igrejas vão ficar nesse sentimento. Eu tenho muito que falar sobre isso também, que o Senhor está revelando para nós, né, nas profecias. Não, já está tudo escrito. Nas mais de 1000 páginas, 10.000 páginas que eu tenho aqui. As televisões não estavam funcionando por um período de tempo, pode ter sido um MP de um ataque nuclear. Isso durou 2 semanas. Eu acredito nisso aqui também, porque vai ter um ataque nuclear depois da escuridão. Eu acredito que depois dos 40 dias. Só 40 dias, não um mês só, né, mano? E muitas pessoas têm falado que vai cair bombas, o ataque pior vai acontecer agora. Não significa que não vai ter alguma coisa acontecendo agora. Já está tendo, né? O Brandon mesmo viu os 3 últimos anos, os anos do Trump, como sendo paz. E já li aqui também, está escrito aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui para depois, que depois de 3 de escuridão a Terra está em caos e as bombas começaram a cair. E essa bomba caindo, sim, como um outro profeta tem visto, o ataque como é que elétrico pulso, como é que fala? EMP, até elétrico pulso não sei o que derruba toda a eletricidade. Aí eu tive de procurar aqui, tá? Mas EMP é a abreviação para Electromagnetic Pulse. É pulso eletromagnético, tá? Mas e isso vai derrubar já várias vezes aqui. É um ataque já. Antes eles enviaram um ataque nuclear, eles queimam todos esses aparelhos, né? Ele viu isso acontecendo e a internet caiu por 2 semanas. A anarquia e medo estava na sociedade completamente. Novamente, nós estamos aqui, tá, mano? Ele está seguindo essa linha aqui, tá? E aqui ele já passou dos 40 dias, tá, mano? Mas ele está indo aqui, tá? Ele vai e volta, mas aqui já aconteceu o desaparecimento das pessoas. Eu não vou falar arrebatamento, eu vou explicar amanhã por quê. E ele está aqui, tá? E as pessoas estavam uma bagunça mesmo. Depois de 2 semanas, a TV e rádio voltaram. Eles estavam falando muito de um novo governo chegando. Então, caiu a eletricidade, 2 semanas. Quando voltou, já falaram, várias pessoas voltaram já falando desse novo governo, essa nova ordem. O homem ia liderar o mundo. É claro, esse homem é o anticristo. O homem finalmente apareceu e eles falavam muito bem e era carismático. Esse homem aqui é o anticristo, falava suave e era convencido. E era convencido que resolveria todos os problemas. Esse homem falou que as pessoas que foram removidas, que foi por causa do julgamento de Deus furado. Isso, depois o anticristo começa aqui, depois dos 3 de tribulação, mas ele entra em ação mesmo depois que a noiva é removida, tá, amados? E ele entra e ele começa a falar que aqui também está, tá? Mas os demônios anianídeos já estão aqui também, tá? Esse homem falava e as pessoas eram puxadas por ele, quer dizer, ele falava e ele era atraído. Ele falou que o Kevin falou que ele sentia atraído por essa pessoa falando. Ele dominava o mundo com a sua fala. Grandes TVs estavam em todo o canto e passavam mensagens. O Breno já viu essa televisão. Deixa eu descer aqui, acho que aqui. Não, esse aqui é em casa, né? Ele viu essa televisão enorme do lado de fora, do lado de fora. As pessoas se reuniam lá no negócio. Então, aqui está o anticristo falando para o mundo. Esse homem falava das pessoas darem a cidadania do país deles para uma cidadania mundial. Esse homem falava constantemente sobre uma ordem mundial e o benefício de todos os homens viverem juntos. As pessoas mundiais estavam aceitando ele sem luta. E o que esse homem falou é o seguinte: deixa de ser brasileiro, deixa de ser americano, deixa de ser o seu país e venha ser dessa nova ordem que você vai ser cidadão do mundo. Então vai ter a polícia do mundo, o cidadão do mundo, uma lei mundial, etc, etc, etc. Tudo governado por ele. Um grande terremoto violento aconteceu, milhões de pessoas morreram,
muitas regiões foram devastadas, o clima mudou e virou um caos no mundo. Não tinha um jeito de procrastinar o clima. Olha, agora está quente, amanhã está frio, depois está quente, depois está frio, chove, neva, etc, etc. A plantação começou a perder, fome aumentou, a terra moveu de seu eixo e causou isso. É como eu te falei, isso aqui, o que o Senhor deu para ele ver. Aqui, logo aqui, depois dos 3 dias de escuridão, aqui está o planeta, ele vai aparecer no céu, tá, mano? Ele vai aparecer no céu como aconteceu em Nínive. E vai ser um alerta de Jonas para a população da Terra por 40 dias. Outros irmãos dizem que eles faziam coisas lá para o céu, viu o planeta lá, faziam umas coisas lá para o céu, viu o planeta lá, como eu já falei. Né? E o que aconteceu é o seguinte, aqui já teve o eixo, quer dizer, o planeta passou e mudou o eixo da Terra e acabou com muita coisa na Terra, o clima, etc, etc. Aliás, o planeta é chamado de destruidor pelo Senhor, ou seja, absinto no português. E ele já viu a Terra se movendo aqui, tá, amados? Então, eu acredito que ele está aqui, tá? Depois dos 40 dias, o planeta passa e logo aqui, tá, amados? Antes de ter a chuva de meteoros, a noiva e os escolhidos do Senhor são removidos dessa terra. Eles não vão passar pelo sexto selo, que aqui começa aqui do Senhor. Aqueles que estão no Senhor não vão passar por isso. A polícia militar começou a substituir as locais militares da ONU, quer dizer, as polícias locais começaram a desaparecer e foi virando mais polícia global. As coisas as pessoas tinham de ter passaporte para passar de um estado para outro. Isso aqui nos Estados Unidos já viram os estados sendo divididos. As coisas eram implementadas com grande tranquilidade, a lei marcial era pacífica e eles sabiam onde as pessoas estavam. Lei marcial. Nós estamos aqui então. Ele está vendo isso aqui acontecendo, a lei marcial, que o presidente usa as Forças Armadas para regular as coisas, né? E então você vê que isso está acontecendo aqui. TVs eram capazes de enviar informações das pessoas em casa, até mesmo desligadas. As TVs nas casas estavam monitorando, supervisionando as pessoas dentro de casa, quer dizer, amado, não vai haver liberdade na grande população, não vai haver. Então, ele viu o raio de luz saindo da terra. Aqui está o raio de luz, ou faixas de luz, eu tenho muito o que falar. Ele viu isso aqui, amados. Depois de 40 dias, tá, amados? Depois que a noiva fez o trabalho dela ao redor da terra, ela vai ser recolhida aqui. Eu tenho aqui coisa já falada pela Erim, para vários profetas. Aliás, está tudo aqui, tá, amados? Eu simplesmente cruzei esse gráfico das coisas que já foi escrita. E o Senhor veio aqui, tá? O Senhor veio no céu, ele veio com os anjos, e os anjos desciam na velocidade da luz. O Senhor ficou no céu muitas vezes, e os anjos desciam na velocidade da luz, ficavam levando as pessoas, tá, mano? Levando as pessoas, depois de 40 dias. E logo depois do Senhor aqui, há a chuva de meteoros. Vários irmãos já viram isso, a terra vermelha, e antes da chuva de meteoros o Senhor apareceu, e os anjos desceram na velocidade da luz, foram levando as pessoas. Isso é fato, tá, queridos? Fato, já tem escrito pela Erim, vários irmãos, também está escrito aqui embaixo. Eu vou falar mais disso nos meus vídeos de profecia. Nada foi falado para mim, eu não vi nada, tudo que já foi escrito e visto pelos irmãos, eu estou fazendo nesse gráfico aqui. Ele falou, os feixes de luz estavam saindo da Terra em muitos lugares do globo. Então ele olhou no globo e já viu. Ele fixou os olhos nessa região e viu reavivamento massivos da terra. Ele viu simplesmente pessoas simples ministrando a Bíblia, falando de Jesus e os discípulos. Isso estava acontecendo em toda a terra. As pessoas oravam para as pessoas doentes. E ele vai para frente, ele volta. Mas também há feixes de luzes, tá, amado? Nos remanescentes que andaram na terra, já houve feixes de luzes, brilhavam deles, já teve a cidade de luz. E eu vou falar isso aqui mais amanhã. Um outro general do Senhor viu aqui os Estados Unidos, deve ter também na sua terra aí, lugares aqui de verdes marcados, que são lugares de segurança do Senhor, tá? Lugares de segurança. Vou falar mais disso na terra depois, na terra,
no vídeo depois. Então ele viu essas pessoas, ou seja, as noivas andando ao redor da terra, e pessoas muito simples, como ele fala aqui, curando a terra, fazendo cegos enxergar, fazendo todo esse tipo na terra. Ele viu essas pessoas fazendo isso num período de tempo de 3 meses ou até 6 meses. Eu acredito que isso aqui, eu discordo do irmão, foi no período de 40 dias, tá? No período de 40 dias, é que eu discordo do irmão. Mas ele viu esse grupo de pessoas fazendo todos esses milagres, consertando a terra, fazendo isso tudo, nesse período de 3 meses, 6 meses, depois ele não viu mais. Eu acredito que foi 40 dias, tá? Esse período aqui, tá? Esse período aqui. Aliás, esse período, desde aqui, a noiva já está fazendo isso, né, amados? A noiva já está fazendo isso. E depois ele não viu mais. E a noiva começa a fazer esse trabalho. O exército do Senhor, 144 mil, começa a fazer esse trabalho. Nós estamos aqui, tá, mano? Nós estamos aqui no início desses 7 anos. E ele viu, porque ele mencionou esse período de tempo, ele está realmente aqui nesse período. É um período pequeno de tempo que ele viu, então, isso acontecendo. E aqui a ordem mundial começou a ficar com muito mais raiva. E aqui está. Foi nesse período de tempo aqui que a noiva levada, os que estão ao redor da terra, os que acreditam no Senhor, foram levados. E aqui começa o anticristo 40 dias depois dos 3 dias de expiação, depois que foi liberado. Depois eu deixo para liberado a guerra, liberado a peste, liberado a praga, etc, etc, etc. O anticristo começa no poder total, ele começa a ter muita mais raiva. E ele tinha muita raiva dessas pessoas que estavam fazendo esse trabalho aqui, muita raiva dele. E ele falou que o anticristo não conseguia manipular esse movimento e fazer parar, ele não conseguia. A perseguição começou a acontecer em níveis sem paralelo. O que eu queria falar a vocês não é que um bloco de perseguição começa aqui e para aqui, não é nada disso. Sempre já tem desde o início aqui, tá, mano? Eu ouvi dizer já pessoas sendo perseguidas hoje na África, na Nigéria, nos lugares aí cristãos, 20, 30 cristãos sendo mortos, sabe, mano? Então, o que vai acontecer aqui, que o Senhor falou através do Brendo, é a intensidade vai ficando mais alta, tá, mano? Ele andou na rua e sabia instantaneamente quem era de Deus e quem não era. Viu claramente a diferença entre as pessoas que vão na grande, já vê isso. E a gente vai começar a ver isso logo aqui, tá, mas? Logo aqui, você não precisa estar lá. Logo aqui, o Senhor mostrou que quando haver o brotar no Senhor, no 144 mil, muitos já vão ver alguma coisa diferente em você. Com toda certeza, quando você for glorificado nesses 40 dias, você vai ser mais ainda, não? Mais ainda. E você anda na rua, você vai saber quem é do Senhor e quem não é. Mas aqui, logo aqui, a gente vai começar a ter uma ideia do que é isso, tá, mano? E aqui eu termino aqui, não quero deixar muito longo. E teve muitos pontos muito bons aqui que o Senhor tem mostrado para complementar isso aqui, cada vez se complementando mais e mais ainda. A primeira dela é que eu vi aqui, é claro que quando houver a ressurreição dos mortos, eles não vão para o céu imediatamente, tá? Não vão. Eles vão desaparecer. Eu vou falar mais sobre isso que aconteceu com Enoque, eles vão desaparecer. E mais tarde aqui, no final dos 40 dias, tá? É que vai haver o arrebatamento. A gente pode falar mais sobre isso, o Senhor tem mostrado mais coisas para mim e outras coisas que vai questionar esse tabu que a gente tem, né? Então aqui está, espero que vocês gostem disso aqui. Se vocês tiverem tempo de entrar nos links e ouvir o vídeo dele, vai ser muito bom mesmo. E então aqui é o Ken andando e vivendo a grande tribulação, começando com a grande trombeta. A gente deixa mais para o vídeo de profecia e a gente vai ficar tocando cada vez mais, o Senhor me mostrando o que fazer cada vez mais, e vai tocando cada vez mais, tá, mano? Fica na paz, amor de nosso Deus, então, mano. A gente fica até a próxima. Pai, pedimos em nome de Jesus, com teu manto de visibilidade, cubra esse vídeo, Senhor, do inimigo e do computador deles, as pessoas de má fé
que eles não vejam o conteúdo desse vídeo, e que o teu manto de invisibilidade vai e quebre as muralhas ao redor dos corações da terra que não te conhece ainda e passa a te conhecer, que o Senhor é um Deus bom, que nos ama, Senhor, que nos ama, e tem feito, abençoado a gente para ver com o Senhor por toda a eternidade. Ajude-nos a conhecer o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ajude-nos a conhecer o Senhor, Pai. E todo aquele que declarar ao Senhor, ou tiver um motivo, ou tiver um sentimento de saber quem o Senhor é, você abençoa ele e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Carrega ele, mostra para ele quem o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, santifica, abençoa esse vídeo para os seus propósitos. Amém, amém e amém. Então aqui está o Senhor, aqui é o meu pão de queijo, né, que o Senhor tem mostrado. O Senhor gosta disso aqui, que é bater papo sobre a profecia. Ele falou, bate papo sobre a profecia, porque vocês ficam afiados, ou seja, você fica afiado, né? E mantém a gente esperando, mantém a gente vigiando. Glória a Deus, né? E o Senhor tem mostrado grande. Eu não acredito, eu não sei que ninguém aqui na face da terra, vou morder minha língua agora, que tem isso tão detalhado, mas é porque aqui a noiva, aqui é a Erim, né, amados? E nós sabemos de coisas mais em detalhe o que vai acontecer, né? Fica na paz, no nosso Deus. Se vocês sabem alguém que está falando coisas desse tipo aqui, dá um toque aí nos comentários. Mas é muito, 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 muito lindo o que o Senhor está revelando. Eu pedi para Ele tanto, Pai, né, os mistérios de Deus, que a gente não passe por vergonha, e Ele está revelando. E Ele vai revelar mais ainda. Ele mostrou um vídeo para mim, quando vai acontecer essa possível transformação, e vai ficar, talvez amanhã ou depois, amanhã já é sexta, né? E de um irmão, aquele irmão que quando você lê na Bíblia que fala 70 semanas, foi aquele irmão que leu no hebraico, era 70 vezes 70, o irmão descobriu também. O Enoque, ele foi ali, a expressão ali não é que Enoque não andou com Deus, a expressão é ali, ele foi, os remidos desaparecidos, fascinante. Fica na paz, amor a Deus, querido. A gente fica aqui até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.